Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para falar sobre a tradição apostólica. Negar a tradição apostólica é negar toda a Escritura, por incrível que pareça. Por quê? Porque a tradição apostólica se deu origem nos apóstolos, foi transmitida aos seus sucessores, e negar a sucessão apostólica é negar toda a Escritura. Esse autor aqui, Clemente, ou melhor, Irineu de Lyon, escreveu vários livros contra as heresias. E no livro 3, desse volume, Contra as Heresias, livro 3, ele fala sobre a tradição apostólica. Ele fala sobre a origem apostólica da tradição. Então vamos ver o que diz Clemente, ou melhor, Irineu. Porque eu vou usar também Clemente aqui, Padres Apostólico, eu vou usar também a carta de Clemente Romano para falar. Por isso eu confundi aqui o nome dos dois. Veja, livro 3, capítulo 1, versículo 1, da carta, ou melhor, do escrito terceiro livro de Irineu de Lyon contra as heresias. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Então veja, Irineu está dizendo que os apóstolos primeiro pregaram o Evangelho e somente depois, por vontade de Deus, eles transmitiram nas Escrituras. Eles escreveram, ou alguém próximo a eles escreveram. A tradição apostólica, por incrível que pareça, mesmo que isso doa no coração dos hereges, a tradição apostólica é maior do que as Escrituras. Maior do que as Escrituras, pois ela primeiramente foi pregada e só posteriormente fixada em textos escriturísticos. Inclusive, esta tradição viva é força para alguns grupos que não tiveram outro conhecimento senão a antiga tradição dos apóstolos, o que lhes dá, inclusive, contra os que anunciam um evangelho diverso ou herético. Todavia, a tradição conservada nas igrejas, especialmente nas instituídas pelos apóstolos, como a de Éfeso ou Esmirna, e particularmente a de Roma, a de maior apostolicidade. Então veja, a igreja romana é a que tem a maior apostolicidade, pois foi fundada por Pedro e Paulo. Deve ser mantida e transmitida com fidelidade em todas as igrejas. Então veja, continuando, Irineu de Lyon aqui já deixa dito que a maior dentre as igrejas apostólicas é a igreja romana, e a gente vai ver daqui a pouco por que ele diz isso. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, porque depois da ressurreição de nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos de força do alto pela vinda do Espírito Santo. Isso está lá em Atos dos Apóstolos 1:8. Foram repletos de todos os dons e possuíram um conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam todos e cada um o Evangelho de Deus. Então os apóstolos, todos eles e cada um deles possuíam o Evangelho de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não pregavam um evangelho e outro pregava outro. Por exemplo, o que acontece nessas igrejas protestantes de hoje?
Um pastor prega uma coisa, outro prega outra, outro prega outra. Ou seja, um acredita na Trindade, outro não acredita na Trindade, diz que Deus é um só. Um acredita no batismo para criança, outros acreditam que as crianças não devem ser batizadas. Alguns respeitam e obedecem o repouso sabático, dizendo que o repouso do sábado é que deve ser obedecido, né? Ou seja, dizem que o dia do Senhor é o sábado, outros não. Alguns acreditam na imortalidade da alma, outros não acreditam na imortalidade da alma. Uns acreditam na dupla predestinação calvinista, que Deus predestinou antes da fundação do mundo, uns para ser salvos e outros para serem condenados. E assim sucessivamente. É só você dar uma olhadinha naquilo que é pregado e anunciado nessas igrejas por aí, e você vai ver que muito mais parece uma torre de Babel, onde entre eles mesmos eles não se entendem, e não se entendendo só conseguem fazer uma coisa, aquilo que foi feito na torre de Babel. Por conta que os homens não conseguiam se comunicar, ou seja, não falavam a mesma língua, não ensinavam a mesma doutrina, né? Eles se separaram, se dividiram e continuam se dividindo sucessivamente. Continuam se dividindo. Basta olharmos para tantas e tantas igrejas protestantes que têm nascido e vão nascer ainda mais, porque aonde existe a divisão, aonde existe a mentira, a verdade não está lá. Agora, aonde existe a verdade, aí sim existe unidade, né? Então, ele continua dizendo, veja, assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma. Então, veja, Pedro e Paulo evangelizavam em Roma. E quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, Mateus aproveitou e escreveu aos judeus o Evangelho de São Mateus, né? E aí fundavam a igreja. Então veja, Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundaram a igreja. Que igreja? A igreja de Roma. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, veja, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Então veja, Pedro não escreveu o Evangelho. Pedro não escreveu os atos de Jesus. Quem escreveu foi Marcos, discípulo de Pedro. E veja o que Irineu de Lyon diz. Irineu de Lyon diz que Marcos escreveu aquilo que Pedro pregava. Então, primeiro veio a pregação, primeiro veio a tradição apostólica oral e depois veio a pregação. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. Então, Lucas colocou em um livro, ou seja, o evangelho de Lucas, aquilo que Paulo pregava. Aquilo que Paulo pregava. Então, veja, como é que Lucas, que não foi apóstolo de Jesus Cristo, iria falar de todos os atos de Cristo sucessivamente? A Bíblia diz que, aqui Irineu de Lyon diz que ele era discípulo de Paulo. E ele escreveu o que Paulo pregou. Mas Paulo, meus irmãos, não andou com Jesus. Paulo não esteve com Jesus. Paulo não foi chamado por Jesus. Então Paulo aprendeu de quem? De Pedro. Porque Pedro e Paulo evangelizaram em Roma. Irineu de Lyon está dizendo isso, né? E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Veja, quando foi que João foi morar em Éfeso, na Ásia? Meus amados irmãos, isso aí talvez lá por volta do ano, eu não sei a data precisa, mas por volta do ano 60, né? 65, 70 por aí. Quanto tempo já fazia que Jesus tinha morrido? Então, até João escrever o evangelho, quer dizer que não existia pregação dos apóstolos?
existia assim, né? Veja o que diz aí o versículo 2, né, desse terceiro livro de Irineu de Lyon. Eles todos nos transmitiram que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, Filho de Deus. E se alguém não acredita neles, despreza os que tiveram parte com o Senhor. Despreza ao mesmo tempo o próprio Senhor, como também despreza o Pai. E ele mesmo condena-se ao resistir e opor-se à própria salvação. E é isto que fazem todos os hereges. Então, todos os hereges, segundo Irineu de Lyon, eles resistindo à tradição apostólica, resistindo aos sucessores de Pedro, resistindo à Igreja Católica, Apostólica Romana, eles estão resistindo ao próprio Cristo, resistindo ao próprio Deus que o enviou. E ele diz, e é isto que fazem os hereges. Ele diz aqui, atitude dos hereges. Ele fala também sobre a atitude dos hereges. E qual é a atitude dos hereges? Eu não vou ler, né? Tá aqui, mas eu vou falar um pouco, né? Tá aqui, a atitude dos hereges, né? Irineu de Lyon. Ele fala sobre as atitudes dos hereges. Quais são as atitudes dos hereges? Logo ele diz assim: quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a sucessão contra as próprias Escrituras. Retorcem a acusação contra as próprias Escrituras, dizendo que o texto que é texto corrompido, que não tem autoridade e que se serve de expressões equivocadas e que não podem encontrar a verdade nele os que desconhecem a tradição. Então veja, Irineu de Lyon está dizendo aqui que o que é a atitude dos hereges. Toda vez que eles são contrariados pela própria Escritura ou pela tradição, eles começam a negar a tradição apostólica, eles começam a distorcer o que é dito a respeito das Escrituras, dizendo que o que é dito é ensinamento humano, que é um religioso que fala, que é dogmas inventado pelo homem. Ou seja, a atitude do herege vai ser sempre negar a verdade. Por quê? Porque o herege ele se sustenta na calúnia, na mentira, na difamação, né? Então, onde está a verdadeira tradição apostólica, né? Irineu de Lyon, no livro 3, no capítulo 3, ele diz aqui: portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Então, se quiser ver a verdade, basta olhar para a tradição e ver, né, nas igrejas o que é pregado. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. Então, Irineu de Lyon está dizendo que eu poderia aqui dar nome, fazer a lista dos bispos que foram estabelecidos depois dos apóstolos até os dias de hoje, até os dias em que ele estava escrevendo esse escrito. Mas ele diz que seria muito longo fazer isso. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando, né? Então ele está dizendo que os sucessores dos apóstolos nunca conheceram nem ensinaram nada do que é ensinado hoje, por exemplo, né? Esse delírio de tantas igrejas ensinando cada uma a sua verdade, né? E por esse motivo fazendo o que aconteceu lá em Babel, né? Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiado antes de a mais ninguém aqueles aos quais confiavam as próprias igrejas.
Então veja, é porque Irineu aqui ele está combatendo os gnósticos, né? Os gnósticos falavam de homens pneumáticos, ou seja, homens espirituais. E eles acusando as igrejas de distorcerem a verdade, né? Porque o herege faz isso, ele não crê na verdade e ele ainda acusa aqueles que creem na verdade de distorcerem a verdade, né? Então Irineu está dizendo, olha, se os apóstolos tivessem ensinado a homens perfeitos a verdade, eles não teriam escondido, eles teriam ensinado isso aos seus sucessores, eles teriam ensinado isso aos bispos que os sucederam, né? E ele continua dizendo, com efeito, queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque, agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que, se falhasse, seria a maior calamidade. Então, os apóstolos não ensinaram mentira, porque eles sabiam que os seus sucessores, se eles ensinassem a verdade, seriam de grande ajuda, seria de grande utilidade, mas se ensinasse mentira, seria uma calamidade. E aqui, meus irmãos, perdura o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual disse ao primeiro Papa, a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eis que eu estarei com ela, com vocês, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, terceiro livro, né, de Irineu de Lyon, escrito no texto contra as heresias, no capítulo 3, ele diz, mas visto que seria coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos a maior e mais antiga e conhecida por todos. Olha, então, Clemente de Roma está dizendo assim, seria muito cansativo neste livro aqui, Carta aos Hereges, Carta a você, herege, elencar, né, a sucessão apostólica de todas as igrejas. Aí ele diz, mas eu vou fazer aqui a lista da sucessão apostólica da igreja mais antiga e mais importante. Veja o que ele diz. Versículo 2. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira, olha, é cegueira espiritual, meu irmão, negar que Roma é a igreja mãe. Quer por cegueira ou por doutrina errada, é doutrina errada dizer que a igreja de Roma não é a igreja mãe. Se reúne prescindindo que qualquer legitimidade, com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Olha, isso aqui é lindo, veja o que Irineu de Lyon diz. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, com a igreja de Roma, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. No capítulo 3, logo no início, ele diz assim: os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja,
transmitiram o governo episcopal a Lino. Então veja, Pedro e Paulo, né, que fundaram a igreja de Roma, transmitiram a um sucessor o papado, né? Então, é indiscutível nós querermos saber quem é o primeiro, se é Pedro ou se é Paulo. É indiscutível. Não precisamos debater isso aqui, porque nós sabemos a própria Escritura, né? A própria Sagrada Escritura dá testemunho para nós da primazia de Pedro. E tem 3 vídeos aí que eu fiz sobre isso. Primeiro, que Pedro é apóstolo escolhido de viva voz por Jesus, e Pedro recebe de Jesus, lá em João capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, se eu não estou enganado, ele recebe de Jesus a autoridade, né, sobre todas as igrejas, sobre todos os apóstolos. Ele diz: edifica, tu me amas, Pedro? Sim, amo, Senhor, edifica aos meus, pastoreia, né, aos meus cordeiros, né? E assim sucessivamente por 3 vezes. Como também Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eis que te darei a chave do reino dos céus, né? E tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu, né? Então, não precisa muita coisa para nós sabermos que o primeiro apóstolo, veja, a igreja de Roma foi fundada por Pedro e Paulo, mas quem era o maior? Paulo, quando se converteu e foi batizado, ele foi até Pedro. Ele foi até Pedro, né? Ele foi até os apóstolos. E de Pedro ele recebeu a autoridade para pregar o evangelho. Senão ele não pregaria sem a autoridade de Pedro, não, viu? Sem Pedro mandar, ele não teria ido pregar, não. Ele não é como esses líderes religiosos dessas igrejinhas por aí, que se revolta contra a igreja e sai e abre outra e vai pregar o evangelho que ele quer, não. E ele diz assim: então, Pedro e Paulo, e aqui falando a respeito da tradição, da sucessão dos papas, então, Pedro, primeiro papa, né? Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja, transmitiram o governo episcopal a Lino. Governo episcopal, meus amados irmãos, então quer dizer que é líder, é o primeiro, aquele que governa, aquele que dirige a igreja, né? Claro que é Jesus que dirige, mas na pessoa do líder maior da igreja. Depois ele diz, o Lino, que Paulo lembra na carta a Timóteo, né? Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Então, Pedro é o primeiro papa de Roma, Lino é o segundo papa de Roma, depois de Pedro. Lino teve como sucessor Anacleto. Terceiro foi Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, né, coube o episcopado a Clemente, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. Então veja, Pedro e Paulo fundam a igreja de Roma, que a gente viu aqui Irineu de Lyon dizendo que é a mais excelente de todas as igrejas e por isso possuía a primazia sobre as outras igrejas. Depois Pedro coloca como seu sucessor Lino, Lino coloca como seu sucessor Clemente, e depois de Clemente, e depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. Então, Clemente Romano, olha, está aqui Clemente Romano. Quem é Clemente Romano? Clemente Romano também deixou alguma coisa sobre a sucessão apostólica. Clemente aos Romanos, Clemente de Roma escrevendo aos Coríntios, né? Carta aos Coríntios, Carta aos Coríntios de Clemente Romano, capítulo 42. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus
e os apóstolos vêm de Cristo. As duas coisas em ordem provêm da vontade de Deus. Então, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. E ambas é vontade de Deus que Jesus venha dele e anuncie o Evangelho. E também é vontade de Deus que os apóstolos venham de Jesus e anunciem o Evangelho. Eles receberam instruções e repletos de certeza por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com a plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando que o reino de Deus estava para chegar. Pregavam pelos campos e cidades e aí produziam suas primícias, provando-as pelo Espírito, a fim de instruir com elas bispos e diáconos dos futuros fiéis. Isso não era algo novo. Desde há muito tempo, as Escrituras falam dos bispos e dos diáconos. Com efeito, em algum lugar está escrito: estabelecerei seus bispos na justiça e seus diáconos na verdade. Então, meus amados irmãos, está aqui a fundação da Igreja de Roma, está aqui a prova de que a sucessão apostólica vem primeiro do que a Sagrada Escritura, e negar a sucessão apostólica é o mesmo que negar as Escrituras. E está aqui a lista dos papas, pelo menos os 4 primeiros papas. Pedro, que fundou a Igreja de Roma, a maior dentre todas as igrejas, segundo Irineu de Lyon, a mais excelente entre as igrejas. E entre Pedro e Paulo, que fundaram a Igreja de Roma, quem seria o líder? Pedro, que foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser o pastor das igrejas. Pedro, após morrer, nomeia Lino. Lino nomeia Anacleto. Anacleto nomeia Clemente. E assim sucessivamente. Negar isso, meus irmãos, é negar a verdade. E somente os hereges negam a verdade. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, e eu espero que esse vídeo ajude vocês a compreender que a Igreja Católica é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esqueça, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, clica aqui em inscrever-se, se inscreva. Depois que se inscrever, toque no sininho para receber as notificações. E depois que você receber todas as notificações, você compartilha também aí os vídeos que você receber. Fica na paz.